Falar sobre literatura na TV não é uma tarefa fácil, mas quando se tem uma equipe comprometida com o que se faz, o trabalho fica melhor e acaba sendo reconhecido. Foi o caso do Quarta Capa, que ganhou o prêmio Retratos da Leitura do Instituto Pro Livro. Ficou curioso? Vem com a gente conferir no Quarta Capa de hoje. O autor relata sua experiência nos movimentos de educação nos meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos alcançados pela escritura. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. O Instituto Pro Livro foi fundado em 2006 por 3 entidades, a Câmara Brasileira do Livro, a Abre Livros e o Sindicato Nacional dos Editores de Livros. São os mantenedores até hoje. Na época o objetivo era mapear a situação da leitura e dos leitores no Brasil, né? E aí fizemos o retrato da leitura no Brasil, que já vai para a sua 5ª edição. Ele é aplicado a cada 4 anos, né, para que a gente sentisse como é que estava realmente essa questão. E é claro que os números não são satisfatórios, né? Apesar de que na última edição nós tivemos um pequeno aumento, então hoje mais de 50% da população se diz leitora, né? Agora, nós sentimos a necessidade de dar um passo além, ou seja, o que nós precisávamos fazer para que a gente pudesse realmente conquistar mais leitores. Tem 2 perguntas nessa retrato da leitura que são bem direcionadas, né? Uma que, quando perguntado quem te incentivou a ler, a primeira resposta é a família, mais especificamente a mãe. O pai vem em 3º lugar. Em 2º lugar, a escola, os professores. Aí, o que a gente pensa? Que nessa questão dos professores, nós dependemos muito do governo federal. Ou seja, nós precisamos capacitar os professores para que eles sejam divulgadores, para que eles sejam incentivadores do hábito da leitura. E aí nós dependemos muito do governo federal. As outras ações nós podemos fazer por nós mesmos, né? E aí percebemos que tem uma série de ações e de projetos que são feitos nos 4 cantos desse país, com um baixíssimo investimento, muitos deles, e muito assim de dedicação heróica dessas pessoas, né, que aplicam métodos e com um resultado bastante positivo. Foi aí que surgiu essa ideia da gente premiar, né, essas pessoas, essas entidades, Brasil afora, né, e que também nós pudéssemos replicar isso para quem tivesse interessado em aplicar esses projetos. Homenageado pelo evento, Maurício de Souza não precisa de apresentações e fala sobre fazer parte da vida de tantos brasileiros. Logicamente eu fico orgulhoso. Aquela pessoa que fala, aprender a ler com você é uma medalha no meu peito. Então eu fico vaidoso naturalmente, satisfeito, feliz e querendo mais. Eu sou ambicioso, eu quero mais leitoras, mais leitores, eu quero mais livros, mais gibis, eu quero continuar produzindo sonhos, continuar produzindo mensagens, passando aqui para a criançada, talvez até mensagens comportamentais através dos personagens, né? Então eu fico satisfeito e parece que foi ontem que comecei a fazer tudo isso, só que já faz mais de 50 anos que estamos na lida, trabalhando para quadrinhos, para livros, para teatro, para shows, para cinema e assim por diante. É um bom trabalho. Eu tenho um estúdio hoje com 500 pessoas trabalhando nisso. É um dos maiores estúdios do mundo, trabalhando nessa variedade imensa que temos para produzir tudo que nós fazemos, como filme, história e quadrinho e tudo mais. Dá trabalho, mas sem isso eu não estaria feliz. Reconhecer projetos que contribuam para a melhora na leitura do brasileiro. Esse é o objetivo do Prêmio Retratos da Leitura, do Instituto Pro Livro.
A gente saber que num momento tão difícil desse país, tem tanta gente que acredita no poder da leitura e investe, né, até como voluntário, né, na possibilidade de você estar aí formando leitores, estimulando jovens, crianças para gostarem de ler. Eu acho que isso é fantástico, né? Eu acho que cria uma resistência, né? E eu acho que isso é fundamental para a gente continuar acreditando que se a gente juntar essas forças, a gente consegue, de fato, levar para frente esse sonho que é de todos nós, né? Na verdade, foram 300 que a gente fez uma primeira avaliação, né? Mas eu acho que, apesar de difícil, né? A gente contou com um pessoal que tem muita experiência, né, em projetos de formação de leitura, porque eles mesmos têm projetos ou porque estão na academia. Então isso acabou sendo facilitado porque a gente teve discussões sobre quais são os critérios que podem possibilitar, como avaliar. E foi uma troca interessante, né? Porque cada um deles tem uma inserção diferente na leitura. Então foi uma troca bem interessante, tanto nessa discussão anterior, o que nós vamos avaliar, como depois em falar sobre os projetos, na escolha. E acho que hoje deu para... Quando a gente olha todos os projetos reunidos e as pessoas falando sobre os projetos, eu acho que eu senti... mais prazer ainda, porque é interessante a diversidade de ideias, né, que esse prêmio mostrou. E esse é um pouquinho do que isso aqui é um pouquinho do que está acontecendo pelo Brasil, né? Isso é muito bom, né? Eu acho que traz aí uma vontade da gente continuar e tomar o próximo prêmio, tenha muito mais inscritos, né? E que a gente consiga realmente essa conexão entre esses projetos para que um alimente o outro, para que um fortaleça o outro. Eu acho que essa é a nossa meta para essa nova edição. Além dos 12 premiados pelo Instituto, também foram distribuídos selos para mais de 30 projetos finalistas espalhados por todas as regiões do Brasil. O Quarta Capa foi premiado na categoria Mídia, com outras 2 iniciativas. E é claro que não faltou emoção na hora da entrega do troféu. Olá. Eu brinquei, tudo bem? Eu brinquei o seguinte, falei, Cláudio, quando for a hora da TV PUC, eu vou entregar para você essa pergunta. Eu falei, tá premiando seus concorrentes, né? Eu falei, olha que maravilha. E ele me disse uma coisa maravilhosa, quer ver? Você disse que, Cláudio, repete aqui, que quando se trata de livro... Boa noite. Quanto mais concorrência, melhor. É isso aí. Nos últimos anos tem saído do ar vários programas, vários suplementos literários, e eu faço um programa que está desde 1996 no ar, que é o Globo News Literatura, cada vez mais forte. E eu quero muito concorrência, porque isso fortalece meu programa. E é um desafio cada vez maior para a gente fazer melhor. Então, parabéns para vocês. Parabéns, vocês estão indo longe. Pois é, eu acho que esse é um desafio que eu queria saber de vocês, né? Como é que vocês estão levando adiante num momento em que vários, às vezes, programas, a gente tem várias mídias alternativas, mas também tem vários outros programas que tem e suplementos literários que estão ralando muito para continuar de pé. Vocês estão aí se mostrando firmes e fortes, começando pela universidade, mas expandindo, na verdade, né? Porque agora vocês se tornaram uma referência de conteúdo. Obrigada, gente. Primeiramente, boa noite a todos. E gostaria de deixar aqui registrado que o Globo News Literatura é uma referência para a gente lá também dentro da universidade. Nós da PUC-TV Minas incentivamos, né, assim, os nossos estudantes. Eu já fui estagiária lá na TV, então sou cria da PUC-TV, que é um lugar de formação de jovens jornalistas. Então, nós temos esse papel de acompanhar o trabalho deles, e como o Quarta Capa de Literatura, nós temos outros 13 programas entre esporte, fotografia, e o Quarta Capa especialmente nasceu em 2014, justamente dessa necessidade, desse desafio de colocar a literatura na TV e a gente ajudar isso na formação das pessoas, né? Que isso faça parte da formação dos alunos, que eles tenham esse desafio diário de produzir esse tipo de conteúdo, que não é fácil, gente, não é fácil, mas dá um prazer enorme quando a gente vê o resultado na tela da nossa TV e, como a Bianca está falando assim, de agora ser referência, né? É um orgulho, a gente está muito, muito, muito feliz e honrado de estar aqui
com tantas pessoas bacanas que fazem projetos tão inspiradores. É muito bom, muito gratificante. Obrigada. Obrigada. Eu estou muito feliz, muito orgulhosa, né, de estar aqui representando a PUC TV, o Quarta Capa. Esse prêmio é da gente, dos estagiários, da TV. No momento em que o Brasil vive, está passando por uma crise aí na cultura, a gente ter prêmios como o IPL é muito importante. O Quarta Capa que surgiu para divulgar os livros da editora e agora ganhou uma abrangência enorme. Então é só motivo de orgulho, só motivo para comemorar, e vida longa ao prêmio, vida longa ao Quarta Capa e parabéns para todo mundo. Viajar pela leitura. Viajar pela leitura sem rumo, sem intenção. Só para viver a aventura, que é ter um livro nas mãos. É uma pena que só saiba disso quem gosta de ler. Experimente, assim, sem compromisso. Você vai me entender. Mergulhe de cabeça na imaginação. Clarice Pacheco. Ganhar esse prêmio nos deixou muito orgulhosos e fecha 2017 de forma brilhante, e que em 2018 a literatura continue atingindo a quem nos assiste. Afinal, um bom livro sempre começa pela Quarta Capa. O autor relata sua experiência de educação nos meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos alcançados pela escritura. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa.